Recebo aqui o presidente da fundação, José Almiro Lencastro, e o diretor de operacional do hospital, de controladoria, o Kleber Dornelles, aqui para nós bater um papo com eles. Vamos tratar um pouquinho sobre a audiência que estiveram com a secretária Arita Bergman na última quarta-feira. E vamos falar também sobre uma segunda audiência que eles tiveram com a Federação das Fundações Hospitais de Santa Casa, com o governador incluso nessa reunião, quais os resultados. Vamos falar também sobre a questão da gestão do hospital. Aqui tem muitos assuntos que o pessoal pergunta e nós queremos saber, principalmente sobre serviços que o hospital está fazendo e que poderá fazer no futuro. Então a gente está muito contente com a presença da dupla aqui para bater um papo conosco. O Roxo Café Bar está aberto de segunda a sábado, entre 7h30 da manhã e 10 horas da noite, certo? Então você pode já fazer o seu café da manhã lá no Roxo Café Bar, ou ir aí no meio-dia, comer uma boa salada, um almoço, até a janta, ou também um belo chopp bem gelado no Roxo Café Bar. No Senac Camaquã tem inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos do nível básico ao avançado. Maiores informações no 3671-0363. E compre óculos completos nas Óticas Carol por apenas 10 parcelas de R$ 59,90. Olha, tem 20% de desconto em todas as armações de sol, de grau, e também você pode comprar a Vogue, a Grazi e ganhar um cheque presente. Exatamente isso. As Óticas Carol estão em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e 2 lojas em Pelotas. Bom, vamos então bater um papo com o José Almiro Lencastro e com o Kleber. Primeiro vamos trazer esse assunto porque foi anunciado aqui entre a nossa equipe, inclusive nós acompanhamos boa parte da audiência, que vocês tiveram a oportunidade de conversar com a secretária Arita Bergman e levar aquele assunto que vocês estavam colocando aqui para nós, gringo, do estado do Rio Grande do Sul ver o hospital Nossa Senhora Aparecida com outros olhos no que diz respeito a que a pandemia simplesmente evoluiu o preço dos serviços, evoluiu o preço dos custos de materiais e vocês estão tendo um grande déficit. Como foi essa audiência? Furou a expectativa de vocês? Foi boa? Ou isso deu um pontapé inicial para a conversa? Bom dia, Fábio. Bom dia a teus ouvintes da Acústica e bom dia aos teus funcionários, teus colaboradores. E também o meu bom dia vai especial aos funcionários do hospital, que ontem foi o dia do técnico de enfermagem. Então, meu abraço para todos os funcionários que lá labutam nessa pandemia com grande dificuldade, mas estão lá com carinho, estão lá com dedicação. Então, meu abraço a eles. Fábio, esta reunião com a secretária que a gente participou, lá, como eu já disse, lá em fevereiro nós fizemos um plano de readequação do nosso contrato de prestação de serviço para o Estado. Por que nós fizemos isso aí? Porque durante anos que a gente está na administração do hospital, a gente vinha trabalhando com prejuízo. Só que com a pandemia esse prejuízo pegou um volume muito alto nesse prejuízo. Então nós precisamos adequar serviço, até porque nós tivemos que interromper diversos outros serviços que não era SUS para poder atender a pandemia. Tanto que eu disse já, aqui mesmo, que nós começamos a atender mais de 90% de pessoas que lá buscam as suas necessidades pelo SUS. Então veja que nós não tínhamos outra receita praticamente que não fosse a do SUS, e esta receita é insuficiente para cobrir os nossos custos. Tanto é que aqui também eu disse que nós recebemos hoje em torno de 600 mil de contrato para atender a UTI. Para atender a UTI, nós recebemos este valor, e só com medicamentos para UTI nós gastamos em torno de 700 mil reais. Teve medicamentos, tá na imprensa, tá na mídia aí, que chegaram de 1.000 a 2.000% que tiveram suas elevação de preço. Então é impossível, né, Fábio? Bom, o que a secretária transpôs para vocês é de que não havia possibilidade de ampliar os valores repassados para o hospital aqui em Camaquã. Como vocês recebem essa informação? De fato, foi um balde de água fria em cima
da gestão do hospital, porque nós temos uma gestão enxuta, né? Infelizmente, o que acontece é que a receita não é enxuta. Então, como é que tu vai receber 100 mil por mês na tua empresa aqui e gastar 150? Para ti é fácil tu diminuir o número de funcionários agora e atendimentos. Agora, num hospital não tem como diminuir o número de atendimentos. Então, nós ficamos muito frustrados. Nós ainda estamos aguardando que a saúde, que a Secretaria de Saúde, que o governo do Estado reveja essa situação, porque o que vai acontecer é que serviços vão ser cortados. Isso com certeza. O Kleber Donelis, que cuida também dessa parte operacional e finanças, Kleber, esse tipo de manifestação que vocês fizeram com a secretária ao vivo, há alguma manifestação por escrito, uma denúncia do contrato, claramente explicitando a dificuldade que está tendo de manter o atendimento? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos teus colaboradores. Bom dia, Camila, que tive a satisfação de conhecer, né? Filha de um grande amigo, Davi. Agora, esses dias, matei a saudade conversando por telefone com ele. Um abraço para o Davi. Bom. Bom dia também aos colaboradores do Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? E bom dia a quem está nos escutando, ouvindo e assistindo nesse momento. Sim, vocês lembram que várias vezes a gente veio aqui comentando que para atendimento SUS na época, para cada R$100 gasto, o SUS pagava 60. Isso já é histórico, não é de hoje, uma tabela que está há 17 anos sem atualizar. Nós conseguimos alguns avanços na época através de uma contratualização com o Estado. Sim. E essa contratualização, na época, né, ela atendia as nossas necessidades em torno de 80% do que nós nos disponibilizamos para atender. Mas a tendência disso aí o nosso contrato está desde 2009, se eu não me engano, foi a primeira contratualização que a gente fez, e depois em 2014 ou 15, eu não me lembro bem de cabeça agora, foi quando a gente fez o primeiro contrato com o Estado para ele complementar a verba. E desde lá nunca mais foi atualizado, pelo contrário, ele só vem sendo, a cada ano que passa, ele vem sendo reduzido e cortado alguns valores. Então, só em termos de Estado, o nosso contrato já foi cortado lá em torno de quase 400 mil mês, nesse longo período, né? E as despesas cada vez aumentando, né? E com a pandemia, com certeza o que já era insustentável, né, piorou. Bom, então vocês estão denunciando, vocês registram isso ao Estado formalmente? Exatamente. Nós formalizamos várias vezes durante esses últimos anos, né, do governo atual, mas em fevereiro especificamente nós protocolamos junto ao Ministério Público das Fundações em Porto Alegre, o doutor Keller nos atendeu lá, onde a gente mostrou para eles um plano de recuperação do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E esse plano de recuperação ele passa consideravelmente pela reestrutura do nosso contrato com o Estado. Ou paga o valor que realmente o serviço custa, ou nós vamos ter que enxugar algum serviço. E também passa pela reestruturação da nossa negociação com os municípios da região que prestam o serviço. Pois é, essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Mas essa primeira parte que tu falasse é importante. O Ministério Público sendo acionado nesse assunto, que tempo, que prazo ele consegue agir pelo menos alguma dessas peças para fazer acontecer? No segundo momento, inclusive até no mesmo dia, a gente conseguiu então uma audiência na Secretaria de Saúde do Estado, onde nós protocolamos a nossa intenção de recuperação do nosso contrato. Certo. Então ele foi protocolado lá em fevereiro. Nós estamos em maio. E até o momento a gente não teve um retorno ainda com relação ao que vai acontecer. O Ministério Público também até agora não se manifestou. No Ministério Público, o que ele está esperando? Ele está esperando o resultado do hospital e a nossa negociação com os municípios da região. Em cima dessa decisão que vai ser tomada nisso aí, nós temos que levar até o Ministério Público novamente a conclusão dessas nossas negociações. Né? O prazo, a gente entregou lá em fevereiro, normalmente é de 6 a 1 ano o prazo, né, que eles dão para a gente conseguir fazer essa prestação de contas com relação à reestruturação do hospital. Eu te pergunto assim, porque a cada mês que passa, mais vocês vão aumentando, vocês não, a consequência do aumento da dívida com fornecedores, funcionários, essas coisas. Bom, eu queria vamos perguntar algumas coisas que eu acho que é importante aqui. Relação à participação dos municípios, que o Gringo tinha tocado nesse assunto. Quais os municípios que hoje têm uma relação com o Hospital Nossa Aparecida, uma relação de negócio, de contrato,
prestação de serviço formal com o hospital. Basicamente, a gente tem serviços de laboratório e de lavanderia. Então, por exemplo, laboratório e lavanderia a gente tem com o município de Camaquã hoje. Né? Hoje a gente faz todo o laboratório da UPA, né? E algumas coisas de laboratório para as unidades básicas. Mas, basicamente, isso aí é feito nos outros laboratórios da cidade. O hospital não tem essa capacidade de atender todos e nem tem essa intenção de atender todos. Certo. Pelo contrário, a gente tem que deixar uma parte do bolo, como diz o outro, para os outros parceiros aí na cidade. Fora isso, a gente tem alguns contatos específicos, né? De alguma prestação de serviço, por exemplo, Cristal, que nos comprou alguma coisa de tomografia. Mas basicamente é uma coisa regular ou é uma coisa esporádica? É uma coisa esporádica, né? Aí é demanda. Agora, com relação ao serviço especificamente de atendimento de porta aberta, que a gente chama, no pronto-socorro, né? Que entra ali a parte ambulatorial, nenhum. Legalmente, o município pode fazer um contrato com o hospital, mesmo tendo o grande bojo sendo o SUS, como o Porta Aberto falou, haver do município mais injeção de dinheiro na questão da saúde, isso prevê legalmente para os prefeitos fazerem? Perfeito. O SUS todo ele, né? Ele é tripartite, que se chama, né? Tem a parte federal, e a parte estadual e a parte municipal. Né? Então, o hospital hoje tem um contrato que contempla a parte federal, que é o MAC, que a gente chama, né? Que é a média e alta complexidade, e tem um contrato com o Estado onde tem o complemento desses valores. Mas não existe essa contrapartida por parte dos municípios. Pode, então, os municípios? Pode, e nós vamos trabalhar nisso. Então, tu está dizendo que o Ministério Público Federal tem... Então, eu te perguntei sobre os prefeitos. Legalmente o prefeito pode contratualizar o hospital para fazer serviços que pode o SUS estar pagando já? Não é pagando, é por isso que eu estou dizendo. O SUS ele é tripartite. Certo. Cada um tem que pagar uma parte do serviço utilizado. Certo. Inclusive, sobre essa demanda, já existe uma agenda do prefeito Ivo, que é o presidente do consórcio, né? Onde ele está convocando nos próximos dias ali todos os prefeitos da região, para a gente começar a discutir justamente essa situação do custo, né, vamos dizer assim, do serviço do hospital. Eu fico imaginando assim, daqui a pouco os municípios também com diminuição de recursos ou problema de saúde. Eu agora, enquanto eu faço meu atendimento da ambulância, minhas UPAs ou mesmo como chama isso, os postos de saúde da cidade, né? Eu vou ter que ainda alcançar coisa para o hospital. Se tem isso, espaço nos orçamentos dos municípios sobre esse assunto. Justamente essa é a discussão que a gente quer ter com os municípios. Nós não estamos indo no município dizendo que tu vai ter que pagar X, Y, né? Não é isso que a gente está indo. Mas o quanto seria suficiente, nós estamos indo buscar com os municípios a compreensão e a colaboração e a parceria de buscar recursos junto ao Estado e ao governo federal. Há muitos anos, as gestões anteriores a de vocês já tinham esse pedido para os municípios. E sempre eu me lembro que havia uma dificuldade de entendimento, né? O município diz, mas isso aí vocês têm que fazer, quer dizer, o hospital se vira, não é comigo. A exemplo disso, Fábio, teve o transporte das ambulâncias, né? Dos pacientes nas ambulâncias, que quem fazia era o hospital e nós fazíamos com prejuízo. Foi quando nós chamamos os municípios e eles não concordaram em fazer o contrato com o hospital que suprisse aquele valor que nós estávamos praticando. Resolveram cada um fazer o seu serviço. E aí? Quanto sai mais caro, né? Pois é. Então, um outro detalhe também importante que o Luciano, né, o presidente da Câmara de Vereadores, também está convocando e já mandou correspondência para todos os presidentes das câmaras de vereadores da região. Acho interessante os vereadores. Então está tendo um movimento político que isso que é o mais importante. Nós precisamos dessa parceria que até então não se tinha. Podemos mensurar o que os municípios deveriam de alcançar para fazer esse equilíbrio? Fábio, depende muito, é justamente isso que a gente sempre leva para ele. Nós apresentamos para o Estado e junto nessa proposta também está a reposição de recursos federal, está junto, não é só o Estado, né? Depende muito dessa negociação com o Estado. Se o Estado conseguir suprir todas as necessidades do hospital nesse momento, que é o nosso contrato que a gente tinha feito alguns anos atrás, dos 80% do SUS,
provavelmente os municípios nem precisariam nada. Tá, mas tu disseste que o Ministério Público aguarda a decisão dos municípios. Não, o Ministério Público ele aguarda a nossa concretização da recuperação do hospital. Entendeu? Da onde vai sair a receita e como vai fazer, é nós que estamos trabalhando. Se os municípios, porventura, acharem que eles já pagam o suficiente para o sistema deles e acho que não tem que alcançar para o hospital. Fábio. Como é que funciona isso? Aí que vai o nosso apelo para os municípios. Certo. Que ele nos ajude, então, fazer com que o Estado resolva essa deficiência financeira do hospital, que eles pressionem também o Estado, para que o Estado faça essa suplementação. Senão vai acabar tendo que a conta vai ficar para eles, né? Então, esse apelo nós fizemos aos prefeitos. Bom, então eu acho que participação do município nós falamos. E só mais um detalhe, Fábio. Tu vê que quando foi criada a UTI, a Prefeitura de Camaquã fez um aporte de 1.200.000, 6 parcelas de R$200 para manter a UTI. Tá. Mas não foi só o município, e não é só o município de Camaquã que usa a UTI. São todos os municípios do entorno. Por que só Camaquã fazendo essa suplementação? Então, é nosso, mais uma vez, o apelo aos municípios do entorno. Bom, então vamos falar o seguinte, daqui a pouco o Diego me chama a atenção se eu tenho um bloco para fazer. Convênios e particulares, como é que está essa relação de vocês com empresas de convênios, tipo Unimed, IP, outros tipos de... Tem tido um movimento por parte da direção do hospital em aumentar, em quem sabe, como já tinha no passado uma ideia assim, de fazer serviço, procurar mais serviços nessa área de convênios e particulares? Perfeito, Fábio. Uma ótima pergunta. Sim, dentro do nosso planejamento estratégico do hospital, existe ali uma lacuna, vamos dizer assim, para preencher em torno de 20% da prestação de serviço do hospital em convênios e particulares. Nós começamos um movimento muito forte antes da pandemia de renegociar esses contratos, inclusive com o IP. Hoje a gente tem um contrato global, que é um pacote fechado, onde se paga inclusive o anestesista. Sim, isso foi muito bom. Isso tudo já está pronto lá. A pandemia realmente deu uma segurada nisso aí, onde a gente perdeu muito espaço. Não só o Hospital de Camaquã, como todos os hospitais, né? A prova é que nessa reunião com o governador do estado, uma das pautas colocadas foi o que os hospitais deixaram de receber em convênios, né, e particulares para poder atender o SUS. Tá, mas esse assunto do IP, só para mim ter uma ideia. Eu sou do IP, por isso que eu te pergunto claramente. Já está fechado esse contrato? A parte da obstetrícia, sim, 100%. Obstetrícia. Agora nós estamos negociando a parte dos pacotes Traumato. Nós vamos fechar nos próximos dias então, com o IP coisas também. separadas, assim. São coisas separadas, para cada especialidade. Eu falo assim, daqui a pouco, uma cirurgia plástica. Perfeito. Nós já montamos dentro do hospital a nossa clínica, tá? Nós temos hoje uma clínica para atender convênios e particulares